Presidente desta sessão, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, de forma muito especial, os meus irmãos capixabas, que eventualmente nos acompanham pela TV Senado, que me deram satisfação e orgulho de representar o meu estado, o estado do Espírito Santo, aqui no Senado da República. Trago à tribuna do Senado Federal, senhor presidente, não uma manifestação relacionada à política, relacionada à economia, ou qualquer desses temas que usualmente nos movem, nos presidem na nossa ação política, no nosso exercício aqui no Senado, ou no plenário, ou mesmo nas comissões que sustentam as nossas discussões. Venho à tribuna do Senado da República para prestar uma homenagem ao eterno arcebispo de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandião, agora arcebispo emérito, eterno e permanente, cuja trajetória integra capítulo especial da história recente do Espírito Santo, registrada em seu recém-lançado livro Serenidade em Altas Ondas. Exatamente nessa semana, todos nós capixabas estamos com os nossos corações inundados de louvor e alegria por estarmos mais uma vez reverenciando esse que seguramente é um dos mais importantes líderes do Estado do Espírito Santo. Não apenas pelo seu papel evangelizador, mas pelo extraordinário cidadão que foi e que é. Homem simples, nascido no município de Iconha, na divisa com o município de Vargem Alta. Homem que vem do interior de uma região em que é dominada pela imigração italiana. É lá desse município querido de Iconha que veio Dom Silvestre Scandião. Dom Silvestre sempre atuou de forma corajosa no combate a algumas das piores mazelas políticas e sociais de nossa época. Fez em suas homilias eram sempre um marco, eram sempre reverberadas e potencializadas em terras capixabas, não apenas na Igreja Católica, nas comunidades de base, mas muito respeitada pela robustez, pela consistência íntegra das suas homilias, pela forma com que enfrentava os mais diversos desafios que se apresentavam na sociedade do Espírito Santo. Portanto, seja através das suas homilias, seja na participação ativa em movimentos sociais, como o Grito dos Excluídos e o Fórum Reage Espírito Santo, ou mesmo a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, nossa capital. Sua firmeza e persistência na luta por tempos melhores, mais justos e igualitários, foram inspiração poderosa para exortar os capixabas a livrar o Espírito Santo da corrupção e do crime organizado, colocando em marcha o grande mutirão que ajudamos modestamente a liderar para a reconstrução política institucional do Estado a partir de 2003. Esse que foi um movimento que reuniu os cristãos capixabas, não apenas os católicos, mas de igual dimensão os nossos irmãos evangélicos, os movimentos populares, os movimentos sociais que se uniram, senador Paulo Paim, para darmos um basta a tudo que liderava até então no Espírito Santo e que causava enorme constrangimento, tristeza em todos os capixabas, que olhavam para o futuro e não conseguiam determinar um farol, uma luz
que pudesse reverter todo aquele quadro extraordinariamente desastroso. Sua firmeza e sua persistência na luta por tempos melhores. Essa foi uma marca permanente de Dom Silvestre Scandian. Naquele momento tão crítico e decisivo para a nossa história, Dom Silvestre nunca se omitiu. Muito pelo contrário, ele pedia abertamente que homens e mulheres de bem reagissem e dessem um basta à situação de descalabro e de desgoverno instalada em nosso Estado, no Estado do Espírito Santo, com consequências desastrosas para a economia estadual, com consequências desastrosas para a desorganização do governo e das suas políticas públicas, e como consequência, evidentemente, para a produção da qualidade de vida em nosso Estado. Na época, o governo sequer conseguia pagar em dia os salários dos nossos servidores e dos prestadores de serviço, professores, professoras, policiais militares, policiais civis, médicos, enfermeiros, enfim, servidores públicos, que chegaram a ficar até 90 dias sem receber os seus salários, sem receber a remuneração para que eles pudessem levar dignidade para suas famílias. Para termos uma ideia, a dívida de curto prazo que encontramos à época em nosso Estado era da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, lá atrás ainda em 2003. As eleições de 2002 marcaram o início de um novo tempo no Espírito Santo. Mas as tão sonhadas transformações necessárias ao nosso Estado só seriam consolidadas a partir de 2003, com um amplo movimento articulado no seio da sociedade civil, que teve em Dom Silvestre uma das figuras centrais desse movimento de reconstrução do Estado do Espírito Santo e da autoestima dos capixabas. No Executivo capixaba, então, como vice-governador, ao lado do governador Paulo Artung, tivemos a honra de dar a nossa contribuição e de ajudar a liderar esse mutirão que envolveu os 3 poderes, o Ministério Público, a imprensa, empreendedores e organizações sociais do Estado. Foram dias difíceis, de sucessivos embates contra interesses de gente poderosa e violenta que colocava seus interesses particulares à frente das necessidades mais urgentes de uma população sofrida e humilhada, refém do desmando e de uma corrupção endêmica. Valeu a pena, tantos anos depois, olhar para trás e avaliar com clareza os passos que foram dados. Com muita luta conseguimos construir um novo Espírito Santo. Entre 2003 e 2010, a máquina pública foi completamente reorganizada. A capacidade, senhor presidente, de investimento com recursos próprios saltou de menos de 1% para 16% da arrecadação, permitindo que nós regularizássemos as atividades governamentais, que nós pudéssemos ampliar a qualificação dos nossos servidores públicos e que nós pudéssemos transformar o Estado do Espírito Santo num verdadeiro canteiro de obras, resgatando a autoestima dos nossos irmãos capixabas. Os indicadores sociais também deram um salto significativo nesse período. A proporção de pessoas pobres caiu de 30% aproximadamente para 15%. O percentual de indigentes de 9% para 3,5%. A taxa de analfabetismo diminuiu de 10% para 8,5%. E a taxa de mortalidade infantil foi reduzida em aproximadamente 30% nas terras capixabas. Conseguimos conciliar crescimento econômico com desenvolvimento. Conseguimos trabalhar a prosperidade compartilhada. Mais de 600 mil capixabas ingressaram no mercado de consumo. Senador Ferraço, passaram a viver com mais qualidade. Permita que eu faça homenagem aos estudantes do Colégio Estadual Antezina Santana,
Vocês estão ouvindo Axel Ferraz, um dos melhores senadores da casa, futuro governador do Espírito Santo, que o destino assim vai apontar. O meu lado aqui, o ex-presidente da Câmara, Marco Maia, que inúmeras vezes assumiu, inclusive, a presidência da República. Então, estamos, nesse momento, assistindo a dois estadistas, um à minha direita e outro à minha esquerda. Sejam bem-vindos. Compartilho com Vossa Excelência do acolhimento aos nossos estudantes que nos honram aqui no Senado da República. De igual forma, quero cumprimentar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, que seguramente nos honra com sua presença aqui no Senado da República. O sonho, portanto, de Dom Silvestre Scandian, o nosso bispo eterno, e de todos os capixabas de bem, começou, enfim, a se tornar realidade. É óbvio que temos ainda muitos desafios pela frente, a fim de alcançar a tão almejada igualdade de oportunidade e justiça social no nosso Estado, no Estado do Espírito Santo. Mas esses que são desafios, aos poucos também estão sendo vencidos com a mesma coragem e disposição que tivemos à época e tantos capixabas liderados por Dom Silvestre Scandian, que também soube simbolizar e ainda simboliza e eternamente será um farol a nos iluminar e nos inspirar. O equilíbrio e a sensatez de nosso arcebispo, sua fé, sua tenacidade, sua serenidade, mesmo em tempos de muita turbulência e apreensão, certamente ajudaram a liderar e pavimentar as decisões desse período em que nós compartilhamos com o ex-governador Paulo Artung a gestão no Estado do Espírito Santo. Para nós, capixabas, é um privilégio poder contar com sua amizade, Dom Silvestre Scandian, contar com seu apoio, contar com sua inspiração e contar com sua sabedoria nos momentos mais difíceis. Em nome, portanto, dos capixabas, o nosso muito obrigado ao senhor Dom Silvestre Scandian. Muito obrigado por tudo que o senhor sempre representou no Estado do Espírito Santo. Ao encerrar aqui a minha manifestação, o que faço é uma saudação que possa representar na prática uma vida muito longa. Vida longa a Dom Silvestre Scandian, nessa semana em que muitos capixabas fazem a ele uma homenagem, eternizando uma biografia e marcando uma passagem que o fez Dom Silvestre Scandian, um dos maiores líderes do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Esse foi o